Palavras que respiram. O incolor, Tsukuru Tazaki. Capítulo 13. Nos finais de semana, Tsukuru vai à piscina da academia de ginástica. Ela fica a 10 minutos de bicicleta do apartamento onde mora. Ele nada crawl num ritmo constante e faz 1.500 metros em 32 ou 33 minutos. Quando tem um nadador mais rápido em sua raia, ele se coloca para o lado e o deixa passar. Não é do feitio dele competir com ninguém. Nesse dia, como sempre, viu um nadador com velocidade parecida com a dele e entrou na mesma raia. Era um homem magro e jovem. Usava sunga preta de competição, touca preta e óculos. Nadar aliviava o cansaço acumulado no corpo e relaxava a tensão dos músculos. Dentro d'água, a sensação de paz que sentia era maior que em qualquer outro lugar. Nadando 2 vezes por semana, meia hora por dia, ele conseguia manter o equilíbrio tranquilo do corpo e da mente. Além disso, dentro d'água era um lugar apropriado para pensar. Era uma espécie de meditação zen. Uma vez entrando no ritmo do movimento, podia deixar o pensamento vagar livremente. Era como soltar um cachorro num campo. Nadar é a segunda coisa mais gostosa de fazer depois de voar. Ele explicará uma vez a Sara. Você já voou? Perguntara Sara. Ainda não, dissera Tsukuru. Naquela manhã, enquanto nadava, ele pensou quase o tempo todo em Sara. Lembrou-se do rosto dela, do corpo dela, e do fato de não ter concretizado o ato como desejava. E se lembrou de alguns comentários dela. Alguma coisa está entalada dentro de você, e isso talvez esteja interrompendo o fluxo natural, Sara dissera. Talvez ela tenha razão, Tsukuru pensa. A vida de Tsukuru Tazaki corre de vento em popa, sem grandes problemas. Muitas pessoas pensam assim. Ele se formou em um instituto tecnológico de renome, arranjou emprego em uma companhia ferroviária e realiza um trabalho qualificado. Seu trabalho é reconhecido na empresa. Os chefes confiam nele. Não tem preocupações financeiras. Quando seu pai faleceu, herdou um valor considerável. Possui um apartamento de 1 quarto em um bairro residencial conveniente e próximo do centro da cidade, e não tem um financiamento para pagar. Quase não bebe, não fuma e não tem nenhum hobby dispendioso. Melhor dizendo, na prática, quase não gasta dinheiro. Não significa que esteja economizando ou levando uma vida de abstinência. Ele só não consegue pensar em uma forma de gastar dinheiro. Não precisa de carro, e poucas peças de roupa lhe são suficientes. De vez em quando compra livros e CDs, mas não gasta muito. Prefere cozinhar a comer fora, lava os próprios lençóis e até passa suas roupas. Em geral é calado e não é muito bom em se relacionar com os outros, mas não significa que leve uma vida isolada. Até certo ponto ele consegue se adequar às pessoas ao seu redor no dia a dia. Não toma a iniciativa para sair atrás de mulheres, mas nunca sofreu especialmente da falta de namoradas. É solteiro, não é feio, é discreto e veste-se de forma aciada. Por isso as mulheres se aproximavam dele naturalmente, ou as pessoas ao seu redor lhe apresentavam alguma conhecida solteira. Aos 36 anos aparentemente desfruta de uma vida confortável de solteiro. Saudável, sem gordura em excesso no corpo e nunca adoeceu. Uma vida sem tropeços. As pessoas normais devem pensar assim. Inclusive sua mãe e suas irmãs pensavam assim. Para você, a vida de solteiro é confortável demais, é por isso que não tem vontade de se casar, elas diziam a Tsukuru. Até que desistiram de tentar arranjar alguém para ele. Os colegas de trabalho pensavam o mesmo. De fato, Tsukuru Tazaki conseguiu tudo o que precisava na vida. Nunca passou pela experiência dolorosa de não conseguir o que desejava. Mas, por outro lado, até onde ele se lembra, nunca experimentou a alegria de obter a custo o que realmente desejava. Os 4 amigos que conheceu no primeiro ano do ensino médio provavelmente foram a coisa mais valiosa que ele conseguiu até então. Mas eles apareceram diante dele naturalmente, como uma dádiva de Deus, e não foi ele quem os escolheu por vontade própria. E ele já os perdeu há muito tempo, por motivos que não tinham a ver com sua vontade. Ou foram tomados dele. Sara é uma das poucas coisas que ele deseja. Ele ainda não tem uma certeza inabalável, mas sente uma enorme atração por essa mulher 2 anos mais velha. Toda vez em que a via,
o sentimento ficava mais forte. Ele estava disposto a sacrificar muitas coisas para conquistá-la. Era raro ele ter um sentimento forte e cru como esse. Mesmo assim, por alguma razão, na hora H as coisas não fluíam de forma satisfatória. Algo aparecia e obstruía o fluxo. Faça as coisas com calma. Eu posso esperar, disse Sarah. Mas não é tão simples assim. As pessoas se deslocam e mudam de posição a cada dia. Ninguém sabe o que acontecerá no momento seguinte. Enquanto tinha esses pensamentos aleatórios, Tsukuru atravessou a piscina de 25 metros em um ritmo que não tirava o seu fôlego. Inspirava rapidamente, levantando um pouco a cabeça para o lado, e expirava demoradamente dentro da água. Esse ciclo regular foi se tornando cada vez mais automático, à medida que nadava. O número de braçadas que dava na ida ficou exatamente igual ao da volta. Bastava ele se entregar a esse ritmo e contar o número de viradas. Até que Tsukuru se deu conta de que a sola dos pés do homem que nadava na sua frente, na mesma raia, lhe era familiar. Era idêntica à sola dos pés de Aida. Ele respirou fundo involuntariamente, e o ritmo da respiração ficou descontrolado. Aspirou água pelo nariz e levou algum tempo até estabilizar a respiração outra vez, enquanto nadava. Dentro de sua caixa torácica, o coração batia produzindo um ruído rápido e duro. Não há dúvida. É a sola dos pés de Aida, pensou Tsukuru. O tamanho, o formato, a pernada certeira e breve são exatamente iguais. Até a forma das bolhas de ar são iguais. Assim como o movimento dos pés, as bolhas também eram pequenas, delicadas e relaxadas. Enquanto nadava na piscina da faculdade atrás de Aida, ele sempre observava a sola dos pés dele, assim como o motorista que dirige na estrada à noite não tira os olhos das luzes traseiras do veículo da frente. O formato das solas estava gravado de forma vívida na memória dele. Tsukuru parou de nadar, saiu da água e, sentado no bloco de partida, esperou o nadador voltar depois de dar a virada. Não era Aida. Por causa da touca e dos óculos não conseguiu ver o rosto direito, mas, observando melhor, era alto demais e tinha músculos demais nas costas para ser Aida. O formato do pescoço também era diferente. Era muito novo também. Provavelmente um universitário. Aida deveria estar com quase 35 anos agora. Mesmo sabendo que era outra pessoa, a batida do coração de Tsukuru demorou a diminuir o ritmo. Sentado na cadeira de plástico à beira da piscina, ele ficou observando por muito tempo o desconhecido nadar. O nado dele era belo, sem nenhum movimento excessivo. Todo o desenvolvimento era muito parecido com o de Aida. Idêntico, poderia até dizer. Não espirrava água e não produzia barulho desnecessário. O cotovelo se levantava de forma elegante no ar e o dedão mergulhava primeiro na água, silenciosamente. Sem nenhuma pressa. O intuito básico desse nado era manter a calma. Mas, por mais que a forma de nadar fosse parecida, não era Aida. Até que o homem parou de nadar, saiu da água, tirou os óculos e a touca pretos e se foi enxugando os cabelos curtos com a toalha. Ele tinha um rosto angular que causava uma impressão completamente diferente da de Aida. Tsukuru desistiu de continuar nadando, foi ao vestiário e tomou banho. Voltou para casa de bicicleta e, enquanto tomava o café da manhã simples, pensou, provavelmente Aida também é uma das coisas entaladas dentro de mim. Ele conseguiu tirar férias para viajar à Finlândia sem grandes problemas. Suas férias remuneradas estavam acumuladas praticamente sem serem usufruídas, como neve congelada sob o alpendre. Seu chefe apenas ficou perplexo. Finlândia. Uma colega da época da escola mora lá, e vou lhe fazer uma visita, Tsukuru explicou. Além de tudo, acho que não vou ter muitas oportunidades de visitar a Finlândia daqui para a frente. O que tem na Finlândia? Seu chefe perguntou. Sibelius, filmes de Aki Kaurismäki, Marimekko, Nokia, Moomin. Tsukuru citou tudo o que lembrou. Seu chefe balançou a cabeça. Parecia não se interessar por nada daquilo. Tsukuru ligou para Sarah e definiu a data de acordo com os voos diretos de Narita a Helsinki. Ele partiria em 2 semanas, ficaria 4 noites em Helsinki e voltaria a Tóquio. Vai avisar a preta que você está indo? Perguntou Sarah. Não, farei como em Nagoya da última vez. Estou pensando em ir ao encontro dela sem avisar. A Finlândia é muito mais longe do que Nagoya. Você gasta muito tempo nos voos de ida e de volta. Chegando lá, pode descobrir que Preta foi a Maiorca nas férias de verão, 3 dias antes. Se acontecer isso,
Tudo bem. Vou fazer turismo na Finlândia com calma e volto a Tóquio. Se você pensa assim, não tem problema, disse Sara. Mas, já que vai para tão longe, por que não passa também em outros lugares? Tallinn e São Petersburgo ficam bem pertinho. Não, só Finlândia está bom, disse Tsukuru. De Tóquio vou a Helsinki, fico 4 noites e volto a Tóquio. Você tem passaporte, não é? Quando entrei na empresa, pediram para deixá-lo sempre válido para poder usá-lo no caso de imprevisto. Disseram que poderia surgir uma viagem internacional de trabalho a qualquer momento. Mas até hoje ele continua completamente em branco. Na cidade de Helsinki você consegue se virar praticamente só com o inglês, mas não sei bem como é a situação no interior. Em Helsinki tem um pequeno escritório da nossa empresa. Tipo uma filial. Vou entrar em contato com eles e falar sobre você. Se tiver alguma dúvida, vá até lá. Tem uma moça finlandesa chamada Olga, e acho que ela será bastante útil. Obrigado, disse Tsukuru. Depois de amanhã vou a Londres a trabalho. Assim que conseguir reservar o hotel de Helsinki e a passagem aérea, envio os detalhes por e-mail. Mando também o endereço e o telefone do escritório da nossa representante em Helsinki. Está bem. Você vai mesmo a Helsinki se encontrar com ela, sem avisar? Para tão longe, atravessando o Círculo Polar Ártico. Estou sendo louco. Ela riu. Eu prefiro dizer ousado. Sinto que será melhor assim. É algo como uma intuição. Então te desejo boa sorte, disse Sara. Vamos nos ver antes de você viajar? No início da semana que vem voltarei de Londres. Não, disse Tsukuru. É claro que eu quero rever você. Mas sinto que é melhor eu ir primeiro à Finlândia. Isso também é uma intuição? É uma intuição. Você é do tipo que tem uma intuição boa? Não, acho que não. Até agora quase nunca decidi fazer algo seguindo minha intuição. Nunca fiz uma estação seguindo minha intuição. Para começar, nem sei se isso pode ser chamado de intuição. É algo que senti, por alguma razão. De qualquer forma, dessa vez você sente que é melhor fazer assim, não é? Independentemente de isso ser intuição ou não. Tsukuru disse. Enquanto nadava na piscina outro dia, pensei em várias coisas. Sobre você, sobre Helsinki. Como posso dizer? Como se estivesse seguindo uma intuição. Enquanto nadava. Consigo pensar melhor nadando. Sara ficou um tempo em silêncio, parecendo impressionada. Como um salmão. Não entendo muito de salmão. O salmão costuma viajar uma longa distância, seguindo algo especial, disse Sara. Você já viu Guerra nas Estrelas? Quando era criança. Que a força esteja com você, ela disse. Para não perder do salmão. Obrigado. Quando voltar de Helsinki, entrarei em contato. Estarei esperando. E ela desligou o telefone. Alguns dias antes de pegar o voo para Helsinki, no entanto, Tsukuru viu Sara de novo, por uma pequena coincidência. Só que Sara não ficou sabendo disso. Naquela tarde, ele foi ao Yama comprar alguma lembrança para Preta. Um pequeno acessório para ela e livros infantis do Japão para as filhas dela. Havia uma loja onde encontraria esses itens em uma das ruas atrás da Avenida Aoyama. Terminou a compra em mais ou menos 1 hora e, pensando em descansar um pouco, entrou em um café envidraçado de frente para a Avenida Omotesando. Sentou-se à mesa perto da janela, pediu café e um sanduíche de salada de atum e observou a avenida tingida de luz do entardecer. A maioria das pessoas que passava à sua frente era de casais. Todos pareciam muito felizes. Pareciam caminhar na direção de um lugar especial, onde algo divertido lhes aguardava. A cena dessas pessoas tornava o coração dele cada vez mais sereno e estável. Era um sentimento silencioso, como uma árvore congelada na noite de inverno sem vento. Sem praticamente nenhuma dor. Ao longo dos anos, Tsukuru havia se familiarizado com essa imagem mental a ponto de não sentir mais nenhuma dor especial. Mesmo assim, Tsukuru não pôde deixar de pensar. Como seria bom se Sara estivesse aqui comigo? Mas não tem jeito, foi o próprio Tsukuru quem se negou a encontrá-la. Foi ele quem desejara aquilo. Foi ele quem congelou o próprio galho nu, naquele entardecer refrescante de verão. Foi uma escolha correta. Tsukuru não tem certeza. Essa intuição é confiável. Não passaria de uma impressão sem fundamento, em vez de intuição?
Que a força esteja com você, disse Sara. Tsukuru permaneceu pensando por algum tempo nos salmões que viajam uma longa distância no mar escuro, seguindo o instinto ou a intuição. Foi nessa hora que Sara entrou no campo de visão de Tsukuru. Ela usava o mesmo vestido de manga curta verde hortelã, calçava o sapato marrom claro e descia a ladeira suave da Avenida Aoyama na direção de Jingumai. Tsukuru ficou sem fôlego e franziu as sobrancelhas involuntariamente. Não conseguiu acreditar que fosse uma visão real. Por alguns segundos, pareceu-lhe que ela fosse uma miragem sofisticada, criada pelo seu próprio coração solitário. Mas sem sombra de dúvida era a Sara real, de carne e osso. Tsukuru se levantou da cadeira por reflexo e quase derrubou a mesa. O café caiu no pires. Mas logo teve de se sentar novamente. Ao lado dela havia um homem de meia idade. Era forte, não muito alto e usava uma jaqueta de cor escura, camisa azul e gravata azul marinho de bolinhas pequenas. No cabelo bem penteado apareciam alguns fios brancos. Provavelmente tinha pouco mais de 50 anos. Seu queixo era levemente pontudo, mas o rosto causava boa impressão. Na sua fisionomia havia uma confiança calma e discreta que alguns homens dessa idade possuem. Os dois caminhavam na avenida de mãos dadas, parecendo bem íntimos. Tsukuru seguiu com os olhos os dois através do vidro, com a boca levemente aberta, como quem perdeu as palavras que estava tentando produzir na boca. Eles passaram devagar bem na frente de Tsukuru, mas Sara não olhou nenhuma vez na direção dele. Ela estava compenetrada conversando com aquele homem, e parecia não enxergar nada que acontecia à sua volta. O homem disse uma frase curta, e Sara riu abrindo a boca, a ponto de a curva dos dentes ficar bem à mostra. Até que os dois foram engolidos pela multidão no crepúsculo. Tsukuru continuou observando por muito tempo a direção onde eles haviam desaparecido, através do vidro, com uma vaga esperança de que Sara pudesse voltar. Talvez de súbito ela se desse conta de que Tsukuru estava ali, e voltasse para explicar o que estava acontecendo. Mas ela não apareceu. Apenas pessoas de rostos variados e roupas variadas passavam na frente dele, uma em seguida a outra. Ele se ajeitou na cadeira e tomou um gole de água com gelo. Restou apenas uma tristeza silenciosa. Sentiu uma dor lancinante no lado esquerdo do peito, como se tivesse sido apunhalado com uma faca afiada. Sentiu o calor desagradável do sangue escorrer. Provavelmente era sangue. Fazia tempo que não sentia esse tipo de dor. Talvez não sentisse aquilo desde o verão do segundo ano da faculdade, quando fora rejeitado pelos 4 grandes amigos. Ele fechou os olhos e vagueou por um tempo nesse mundo da dor, como se deixasse flutuar o corpo na água. Ainda é melhor sentir dor, ele procurou pensar. O pior é não sentir nem ao menos dor. Vários barulhos se misturaram e se tornaram um só, resultando em um ruído agudo no fundo do ouvido. Era um ruído especial, que ele só conseguia escutar no silêncio infinitamente profundo. Não vinha de fora. Era um barulho produzido por ele mesmo no interior dos seus órgãos. Todas as pessoas vivem com esse barulho peculiar, mas quase nunca têm a oportunidade de ouvi-lo. Quando abriu os olhos, sentiu que a configuração do mundo havia mudado. Mesa de plástico, xícara de café branca e simples. Sanduíche pela metade, um velho tag-ewer de corda automática no seu pulso esquerdo, jornal da tarde que estava lendo, árvores que ladeiam a avenida, vitrine da loja da frente cuja luminosidade aumenta cada vez mais. Tudo pareceu deformado. O contorno das coisas ficou vago e nada estava correto. A escala também estava errada. Ele respirou fundo algumas vezes e acalmou aos poucos seus sentimentos. A dor que sentia no coração não era provocada pelo ciúme. Tsukuru sabia como era o ciúme. Ele experimentara aquela sensação só uma vez, em sonho, de forma vívida. A sensação daquele momento ainda permanecia no seu corpo. Sabia quanto ela era asfixiante, quanto era desesperadora. Mas não era esse tipo de sofrimento que sentia agora. Ele sentia apenas tristeza. Tristeza de ser deixado sozinho no fundo de um buraco profundo e escuro. Mas, no final das contas, não passava de uma simples tristeza. Não passava de uma dor física. Isso deixou Tsukuru aliviado. O que mais arrasou Tsukuru não foi o fato de Sara estar caminhando na avenida de mãos dadas com outro homem. Nem a possibilidade de Sara estar prestes a ter uma relação sexual com ele. Naturalmente era duro para Tsukuru imaginá-la tirando a roupa e indo para a cama com outro homem. Ele precisou se esforçar muito para expulsar aquela cena da cabeça.
Mas Sara era uma mulher independente de 38 anos, solteira e livre. Ela tinha a vida dela. Assim como Tsukuru tinha a própria vida. Ela tinha o direito de ir para onde quisesse, com quem quisesse, e fazer o que quisesse. O que mais chocou Tsukuru foi o fato de ela parecer realmente feliz naquele momento. Ela exibia um sorriso de orelha a orelha enquanto falava com aquele homem. Quando estava com Tsukuru, ela nunca tinha mostrado uma expressão tão alegre e solta. Nenhuma vez, em qualquer situação, mostrava a Tsukuru uma fisionomia fria, controlada. Esse fato partiu o coração de Tsukuru de forma severa e dolorosa, mais do que qualquer outra coisa. De volta ao apartamento, ele fez os preparativos da viagem à Finlândia. Se ficasse ocupado, não precisaria pensar em mais nada. Entretanto, não havia muita coisa para levar. Roupas para alguns dias, necessaire para artigos de higiene pessoal, alguns livros para ler no avião, roupa e óculos de natação, guarda-chuva dobrável, e só. Cabia tudo na bolsa de ombro que levaria como bagagem. Não levaria nem máquina fotográfica. Para que servem as fotografias? O que ele buscava eram pessoas de carne e osso e palavras vivas. Depois de terminar a arrumação, ele apanhou anos de peregrinação, de Liszt, depois de muito tempo. Álbum de 3 discos, interpretado por Lazar Berman. Deixado ali por Aida 15 anos antes. Ele ainda mantinha o toca-discos antiquado praticamente só para ouvir aqueles discos. Colocou o primeiro no prato giratório e abaixou a agulha no lado B. Primeiro ano, Suíça. Ele se sentou no sofá, fechou os olhos e ouviu a música compenetrado. Le Mal do Pais é a 8ª música do álbum, mas era a primeira do lado B. Muitas vezes ele começava por ela e ouvia até a 4ª música de segundo ano, Itália. Soneto de Petrarca N47. Quando terminava essa música, a agulha se levantava automaticamente. Le Mal do Pais. Essa música melancólica, calma, oferecia aos poucos um contorno à tristeza indefinida que envolvia seu coração. Como se inúmeros grãos de pólen grudassem na superfície transparente de um ser que se esconde na atmosfera, e sua forma aparecesse silenciosamente diante de seus olhos. Dessa vez foi surgindo a figura de Sara. Sara, com o vestido de manga curta verde hortelã. Sentiu novamente pontadas no peito. Não era uma dor intensa, era apenas a memória de uma dor intensa. Não tem jeito, Tsukuru tentou se convencer. O que era vazio voltou a ser vazio. Só isso. Iria reclamar a quem? Todos vêm até Tsukuru, verificam quão vazio ele é e depois se vão, deixando para trás Tsukuru Tazaki vazio, ou ainda mais vazio, e sozinho. Era só isso. Mesmo assim, as pessoas às vezes deixavam para trás uma pequena recordação, como Aida e seu álbum Anos de Peregrinação. Ele provavelmente o deixará no apartamento de Tsukuru intencionalmente. Não devia ter simplesmente o esquecido. E Tsukuru amava aquela música. Ela estava associada a Aida, mas também a Branca. Era uma veia que unia 3 pessoas distintas. Era uma veia fina e frágil, mas ainda corria nela o sangue vermelho e vivo. A força da música tornava isso possível. Toda vez que a ouvia, principalmente a faixa Le Mal do Pais, ele se lembrava dos dois de forma vívida. Às vezes sentia que estavam bem perto dele, respirando em silêncio. Os dois partiram da vida de Tsukuru em determinado momento. Sem explicar o motivo, e de forma abrupta. Não, na verdade não partiram, é mais adequado dizer que eles o cortaram, o abandonaram. Nem era preciso dizer que aquilo havia machucado o coração de Tsukuru, e que a cicatriz ainda permanecia. Mas, em última análise, quem saiu machucado, ou quem foi prejudicado no verdadeiro sentido da palavra, talvez tenham sido os dois, e não Tsukuru Tazaki. Ele havia recentemente passado a pensar assim. Talvez eu seja uma pessoa vazia, sem conteúdo, Tsukuru pensa. Mas justamente por não ter conteúdo, algumas pessoas encontram o seu lugar dentro dele, mesmo que seja temporariamente. Como pássaros noturnos solitários que buscam um lugar seguro para descansar durante o dia, em um sótão inabitado. Os pássaros provavelmente preferem esse espaço vazio, com pouca luminosidade e silencioso. Se assim for, talvez Tsukuru devesse se sentir feliz por ser vazio. O último acorde de soneto de Petrarca N47 desapareceu no ar, o disco terminou, a agulha se levantou automaticamente, o braço deslizou na horizontal e voltou ao suporte. Ele colocou a agulha mais uma vez no início do mesmo lado. Ela fazia a leitura dos sulcos silenciosamente,
e Lazar Berman repetiu sua execução. De forma infinitamente bela e sensível. Depois de ouvir 2 vezes seguidas o mesmo lado, Tsukuru colocou o pijama e se deitou na cama. Apagou a luz da cabeceira e agradeceu por carregar no coração apenas uma tristeza profunda, e não o pesado ciúme. Certamente este último tiraria o sono dele. Até que o sono surgiu e o envolveu. Apenas por alguns segundos, ele conseguiu sentir em todo o corpo uma ternura familiar. Foi uma das poucas coisas pela qual Tsukuru sentiu gratidão naquela noite. No sonho, ele ouviu o gorjear dos pássaros noturnos. Continua. Palavras que respiram.